Se há um tema que sempre desperta o interesse de todo mundo, são os direitos e deveres de patrões e empregados. Hoje vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do pintor e do dono da loja de tintas. Quem dá as respostas é uma juíza de Porto Velho, em Rondônia. Se o equipamento individual fornecido pela empresa tiver com algum defeito, eu posso me recusar a trabalhar? Certamente que sim. A condição de trabalho, a segurança do trabalho é obrigação tanto do empregado como do empregador. O empregador fornecendo equipamentos de proteção individuais adequados para o uso, bem como o empregado os utilizando. Inclusive, a recusa do empregado em utilizar os EPIs adequados pode até lhe acarretar uma justa causa. Por outro lado, caso o empregador que tem obrigação de fornecimento desses EPIs não os ofereça em bom estado de uso, adequados, o empregado pode se recusar ao uso, inclusive justificando um rompimento contratual por justa causa do empregador, com base no artigo 483, letra C da CLT, porque o empregado estará sujeito a perigo manifesto de mal considerável. Existe alguma penalidade caso eu perca a carteira de trabalho dos meus funcionários? Na forma do artigo 186, qualquer ato seu que cause dano a outra pessoa, inclusive esse exemplo de perder a carteira de trabalho e seja comprovado que isso trouxe dano ao empregado, pode sim ser base de um ressarcimento por dano moral. O que você deve fazer nesse caso é ajudar para que o empregado providencie uma segunda via e demonstre que não houve má-fé da sua parte. Mas caso ele comprove que houve dano, independente da sua vontade, ele poderá sim ser indenizado. É o caso, por exemplo, de ele perder um novo emprego em razão de não ter essa carteira de trabalho no momento certo da apresentação. Se o serviço na casa do cliente se estender além da jornada de trabalho, como eu faço para comprovar esse horário a mais trabalhado? De fato, o artigo 62, inciso 1 da CLT, que trata do trabalho externo, é um registro de que, pela impossibilidade de controle, não tem, no caso, o pagamento de hora extra. No entanto, tem que se diferenciar situações distintas. A impossibilidade de controle não quer dizer a exigência de horas extras sem o pagamento. De forma que, no trabalho externo lícito, o empregado, ele controla a própria jornada, não devendo haver horas extras. Quando o empregador, aproveitando-se desse trabalho externo, sabe que extrapola a jornada, pode sim ter esse pagamento e o empregado pode comprovar que houve essa hora extra, por exemplo, mediante testemunha de que trabalhava após a jornada fixada e que, na verdade, não era um trabalho externo na forma da legislação. Se o cliente reclamar do serviço e for necessário refazê-la, eu posso descontar o custo adicional no salário do pintor? O desconto salarial, a princípio, é vedado, porém a legislação, no artigo 462 da CLT, estabelece as possibilidades de desconto salarial, e são elas no caso de ato doloso do empregado que cause prejuízo ou ato culposo desde que esse autorize. No caso de, por exemplo, o empregado que tem uma ordem de serviço para pintar toda uma casa com paredes brancas, não preste atenção nessa ordem de serviços e pinte tudo de preto, seja obrigado a refazer o serviço, o que causa um prejuízo, eu entendo sim que seria um exemplo de possibilidade de desconto porque o empregado agiu com desídia, não observando a ordem de serviço que lhe foi passada.